Olá a todos, a Grazi aqui mais uma vez. Nesse vídeo vamos falar sobre funções. Apesar de existir vários tipos de funções, vamos centrar nesse vídeo somente na parte da soma, porque gostaria de fazer uma apresentação no próximo vídeo também sobre isso. Tem aqui uma planilha que eu já utilizei. Essa planilha seria do ano de 2020 e para criar uma próxima de 2021, antes de começar com a parte das somas, eu queria só mostrar essa parte, mas também vocês poderiam fazer isso que eu vou mostrar já no final, depois que toda a parte das somatórias estiverem pronto. Se vocês clicarem com a tecla CTRL, o control do rato, e puxarem com o rato para a tua lateral esquerda, a folha ela será duplicada. Pode também apagar as folhas que vocês não têm necessidade, que essas aqui que eu não estou usando. E vocês podem simplesmente arrastar com drag and drop as folhas. Aqui, por exemplo, está, duplicado, então ficou o número 2. Você pode colocar, por exemplo, planilha 2021, porque dando nome às folhas, assim vocês já sabem para a utilidade delas, né? Então eu vou só, se vocês derem simplesmente só 2 cliques em cima da folha, também já vai aparecer essa parte. Eu vou colocar aqui 2020 para saber que essa é de 2020 e essa é de 2021. O nome anterior era só pelo fato que aqui já tem o cifrão das moedas. Então aqui voltando para a planilha de 2022, nós temos aqui todos os gastos mensais e vocês podem ver que aqui tem total de gastos de todos os meses. Mas agora nós vamos fazer o somatório de cada um deles e fazer o total do gasto, ou seja, de todos esses gastos mensais, nós vamos totalizar eles todos para ver quanto é que gastamos ao ano e o salário e assim vice-versa. Simplesmente para ver como é que funciona então a parte do somatório. Se vocês verificarem aqui em cima na lateral direita, né, superior, no primeiro guia base, vocês vão ver já o somatório. E aqui já tem a primeira função de soma, tem a de média, entre vários outros como máximo, mínimo, e podem procurar por mais funções. Da mesma forma que vocês podem fazer isso, vocês podem vir aqui, por exemplo, também em fórmulas, né, porque funções são fórmulas, e clicar em inserir funções, e aqui vocês podem fazer a mesma coisa. O problema de vir aqui nessa ou na outra parte da base, no canto superior direito, é que após vocês utilizarem isso, elas vão sumir quando vocês clicarem em outro guia. Aqui na parte de ver, tem a barra de fórmulas, que é justamente o que vocês estão vendo aqui. Se vocês tirarem aqui da parte de ver barra de fórmulas, ela some. Então, clicando aqui em parte do somatório ou média, qualquer um dos dois, após utilizar, como eu disse anteriormente, ela some. E aqui também na parte das fórmulas, se colocar em inserir, depois que utilizar, ela some. Então, para não ter que utilizar isto sempre, eu diria que convém antes vir aqui em fórmula deixar a barra de fórmulas selecionada, a checkbox, e aí isso vai estar sempre aqui. Isso se a pessoa estiver sempre utilizando isso, porque senão não vale a pena também estar isso aqui desnecessariamente. No nosso caso, como nós vamos falar sobre funções, nós vamos deixar sim a parte do guia ver barra de fórmulas selecionado. Então, agora aqui, para cada uma dessas colunas, nós vamos clicar, por exemplo, aqui, ou melhor, nós inserimos uma nova linha, clicando do lado direito do mouse na linha e colocar inserir. E aqui, abaixo da coluna B, onde está o mês, eu vou colocar, por exemplo, aqui total. Vocês podem escrever, por exemplo, o total de todos os valores. E aqui, por cada uma dessas colunas, nós vamos colocar o valor delas abaixo. Agora aqui, primeiro, vamos fazer sobre o total de todos os gastos. Esses gastos aqui, eles são os totais pelos valores mensais, ou seja, o que está aqui dentro, como vocês podem ver aqui em cima, é do C5 ao K5. O que é o C5 e o K5? O C5 é a coluna C, a linha 5. E o K5 é a coluna K, linha também 5. Ou seja, dessa linha
até essa linha dessas duas colunas, todos esses valores estão aqui contabilizados. Então, isso é o total de todos os gastos. E vocês podem ver que aqui não está incluindo a coluna livro ou cursos, né? Esses gastos aqui, e nem está incluindo a parte dos impostos, mas isso seria outro tema. Agora nós vamos falar aqui sobre o total de todos os gastos aqui na parte coluna. Para que a gente saiba que isso aqui vai ser o total, eu vou aqui em base e vou mudar para uma outra cor. Pode ser essa, não tem problema. Vou colocar selecionar as células aqui em todos os limites, para ficarmos então em cada uma das colunas. E aqui eu vou colocar então o somatório dessas três colunas. Vamos em todos os gastos, aqui como nós falamos anteriormente, inserir função. E aqui em inserir função, vocês já estão vendo que a primeira função é soma. Mas também vocês podem averiguar que tem várias outras funções. Como eu falei hoje, nós vamos falar sobre a soma, mas já sabem que tem as outras, como nós mencionamos anteriormente, quando cliquei aqui em cima no símbolo do somatório, que é como se fosse, o ícone é como se fosse um M invertido, né? Da esquerda para a direita. Então, aqui, para fazer o somatório, nós clicamos, então, aqui nas funções, guia, ver, selecionar, então, o checkbox de ver as funções, e aqui a gente vai na parte das somas, clica em ir, e depois, quando clicar em OK, vocês vão verificar que nós passamos aqui para a parte de um número até outro. E se você selecionar na primeira linha, essa célula da primeira linha, e arrastar ela até a última, arrastar sem soltar o mouse, vocês verificam que abaixo, onde nós clicamos para totalizar, está do N5 ao N16. O N é a coluna, como falamos anteriormente, a linha 5 até a linha 16 da mesma coluna. E quando tiramos o dedo do rato do lado esquerdo, vocês verificam que então aqui ele passou todas essas células de uma até a outra, nós clicamos em OK e aqui totaliza tudo então. Se você der 2 cliques, vocês verificam justamente que está selecionada essa área, ou seja, todos esses valores estão aqui. Então, vocês estão certos de que o total está correto. Então, da coluna N, linha 5, 2 pontos significa que é até a coluna N, a mesma coluna 16, o valor da soma é justamente esse valor. Agora, se você fizer o mesmo para o salário e para o total líquido, vou fazer só para que vocês verifiquem que isso não é necessário a pessoa saber matemática, porque o próprio Excel, né, a própria planilha, então, nos ajuda com essa parte da matemática. Então, clicamos em OK, a mesma coisa anterior, da coluna O5 até a coluna O16, então o somatório está aqui. Agora, se vocês fizerem, então, aqui o somatório dessas duas colunas, ou seja, diminuir o gasto total, todos esses gastos pelo salário, né? Ou seja, assim você vai ter uma ideia de quanto é que foi que você gastou ou teve líquido durante o ano, porque esse é o valor do seu salário durante o ano inteiro. E esse é tudo que você gastou durante o ano inteiro também. Então, você vem aqui na mesma coisa do somatório e vai fazer o somatório do total dessas duas colunas. E é a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, clica numa do lado esquerdo do mouse até a outra, e você vai ver que vai aparecer aqui o N18, que é a linha 18, como pode verificar aqui que é onde está o total, até a O18. Então, o total seria esse. E aqui nós podemos também totalizar a parte líquida, fazendo o mesmo processo, clicando na primeira linha até a última e clicamos em OK. E aqui vocês podem verificar que o valor líquido é justamente a diminuição desses dois valores, ou seja, o seu salário do ano inteiro, subtraído por todos os gastos desse ano, teve o valor líquido
que foi estipulado aqui. Esse é o valor que você teve durante o ano inteirinho que supostamente você conseguiria poupar. Isso, obviamente, é só uma suposição, porque aí não está incluído, como nós vimos anteriormente, a parte dos livros e dos impostos, né? Mas você pode simplesmente fazer o total de todas essas colunas e a parte boa de trabalhar com as planilhas do Excel é que nós não precisamos fazer manualmente, é uma das vantagens, e a outra é que nós não precisamos saber ou trabalhar bem com matemática, porque isso é uma coisa que a própria planilha, né, as células, fazem em si, porque as funções são justamente para isso. E da mesma forma que nós fizemos aqui o arrastar, nós podemos aqui, como vocês podem ver aqui em cima na fórmula, igual soma. Isso porque o Office aqui, o Office está em português, porque se fosse em inglês, por exemplo, seria sum em vez de soma, ou outro idioma. Isso depende do idioma que o Office está instalado. Se vocês clicarem numa célula e colocar igual soma e abre parênteses e selecionar as células, é a mesma coisa de clicar aqui em cima nessa função, uma vez que você já sabe como funciona a função de soma. Eu vou clicar aqui, por exemplo, vou clicar no igual do rato e vou escrever então soma e vou abrir parênteses. Quando eu abro parênteses, vocês vão ver que aqui está qual é o número 1 e depois qual é o número 2 e tá 3 pontinhos, que é reticência, até qual é o número 3, o número 4, o número 5, até o último número da célula que você quer. Então, como eu falei anteriormente, você clica na primeira célula dessa coluna, né? A célula que une a linha e a coluna e vai arrastar ela até aqui a última. Então, clica, arrasta com o lado esquerdo do mouse sem soltar e assim que fizer, você vai ver a seleção de onde que você fez a escolha, né? Que está aqui em cima também, do L5 até o L16, que é o último mês de dezembro. Clica no Enter do teclado e aqui já vai totalizar então. E aqui vocês veem cá em cima que a mesma forma que ficou igual soma, abre e fecha parênteses, entre os parênteses tem as células selecionadas, é a mesma coisa daqui. Só muda mesmo a letra da coluna. Coluna P, coluna O, coluna N e sucessivamente coluna L. Aqui seria diferente porque aqui tem duas colunas distintas, a N e o O, que é só o somatório desses dois. Então, como vocês verificaram, não precisa ir diretamente ali, pode colocar igual soma, abre parênteses e coloca quais são as células, se você já souber qual é a função. Se não souber, o processo é mesmo esse de vir aqui no guia verde, selecionar o checkbox barra de fórmulas e então usar essa função aqui. Ou, se você não tiver necessidade de estar sempre usando isso, não precisa ter a checkbox selecionada, pode simplesmente no guia base, usar aqui, ou então em fórmulas e usar aqui. Ou seja, tem várias formas de fazer. Só que se você esquecer aonde pode encontrar isso, já sabe que é em ver e selecionar então aqui a barra de fórmulas. E como eu mencionei antes, não necessariamente precisamos saber matemática, porque a planilha do Excel, o Excel veio mesmo para nos facilitar, de forma que a gente só precisa saber o que é uma célula e o que essa célula faz. Ou seja, célula é algo que une a linha e a coluna, e quando nós utilizamos de uma célula até a outra, selecionamos ela, depois fazemos o total, se nós soubermos que a soma para o total, a função para a soma é o que nós verificamos agora, que é igual, soma, etc. E assim vai ser também para fazer médias e etc., outras funções. Aqui nas outras colunas, vocês podem fazer igual. Quem quiser fazer isso manualmente, quem não quiser, pode ir no meu Telegram, como eu coloco aí na descrição abaixo do vídeo, que eu posso fornecer isso lá também. E as outras partes é a mesma coisa. Espero que isso tenha sido de utilidade para você, porque isso não só para fazer vossas planilhas mensais ou anuais, mas quando vocês estiverem trabalhando numa empresa também é a mesma coisa. Nosso próximo vídeo, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre isso, né?
Então, não deixe de ver o próximo vídeo, porque vamos falar um pouco melhor sobre matemática, continuando falando sobre planilhas e coisas relacionadas também, talvez empresariais. Se você gostou, se acha que esse vídeo é de boa utilidade, então peço que compartilhe também com seus amigos, porque isso assim também você está ajudando o canal a continuar, né? Agradeço e até o próximo vídeo então. Obrigado, tchau.